Nas areias do tempo, a cultura popular imortalizou um monstro. Um predador ágil, de inteligência quase humana e de tamanho aterrador. Mas a verdade, gravada nos ossos, conta uma história diferente. Uma história que partilha mais semelhanças com um Peru moderno do que com a fantasia cinematográfica. O Velociraptor, cujo nome evoca velocidade e rapina, não era o gigante que assombra os nossos ecrãs. A ficção científica, no entanto, tomou liberdades poéticas, ampliando a sua estatura em 3 vezes, despindo-o da sua plumagem e atribuindo-lhe o corpo e a ferocidade de um parente muito maior, o Deinonychus. O nome era simplesmente mais sonoro, mais comercial. A realidade era mais compacta, mas não menos letal. Um Velociraptor adulto media cerca de 2 metros do focinho à ponta da cauda, mas metade desse comprimento era uma cauda rígida, usada para equilíbrio. O seu corpo, portanto, tinha apenas 1 metro. A sua altura, ao nível da anca, não ultrapassava o meio metro. Pesando entre 14 e 20 quilogramas, era uma criatura de fúria emplumada, com a massa de um cão de porte médio. O seu mundo era a paisagem árida que hoje conhecemos como o deserto de Gobi, durante o final do Cretáceo, entre 80 e 3 e 70 milhões de anos atrás. Um ecossistema de dunas de areia e riachos intermitentes. Um clima impiedoso que exigia uma eficiência predatória absoluta. O seu crânio, com os seus 23 centímetros, era uma ferramenta de precisão. O focinho longo e estreito continha entre 26 a 28 dentes em cada maxilar. Dentes serrilhados e curvados para trás, perfeitamente desenhados não para rasgar carne, mas para prender uma presa em pânico, para a fixar com uma mordida da qual não havia escapatória. Mas a sua característica mais sinistra, a sua assinatura, era a garra em forma de foice no segundo dedo de cada pata. Com 6,5 centímetros de comprimento ao longo da sua curva exterior, esta arma foi durante muito tempo mal interpretada. A teoria inicial, popularizada pela ficção, sugeria um golpe rápido e eviscerador. Mas a ciência, através de experiências rigorosas, revelou uma verdade mais complexa. Modelos da garra demonstraram que a sua capacidade de corte era limitada. As suas bordas eram relativamente rombas. A ponta, no entanto, era aguçada como uma agulha. Não era uma faca, mas um gancho de escalada, um arpão biológico. O ataque era um balé de precisão letal. O Velociraptor saltava sobre a sua presa, agarrando-se com as garras das suas PPO da vítima. O objetivo não era estripar, mas perfurar. Perfurar a traqueia, perfurar uma artéria vital. A presa debatia-se em desespero, tentando desalojar o predador, mas a garra, cravada profundamente, não cedia. A morte não era instantânea, mas era certa, chegando pela asfixia ou pela perda de sangue. Era uma técnica de caça íntima e brutal. A verdadeira história do Velociraptor não é sobre um monstro de cinema, mas sobre uma maravilha da evolução. Um caçador perfeitamente adaptado ao seu ambiente hostil, uma máquina de matar compacta e eficiente. A sua história ensina-nos que a realidade da natureza, descoberta através do escrutínio científico, supera frequentemente a mais fértil das imaginações. Nas areias do tempo, um caçador implacável aperfeiçoou a sua arte. Com as garras das suas patas dianteiras, o Velociraptor não apenas golpeava, mas agarrava a sua vítima com uma precisão letal. A presa era violentamente projetada contra o solo, imobilizada sob o peso do predador. Então, num movimento rápido e terrível, as patas traseiras entravam em ação. Um salto e a famosa garra em forma de foice, com mais de 6 centímetros de osso curvo e afiado, perfurava a traqueia. Era um método de uma eficácia brutal, uma tática que a natureza considerou tão perfeita que a repetiria milhões de anos mais tarde, nos céus, com as águias e falcões dos nossos dias. Mas é aqui que a imagem familiar se desfaz, dando lugar a uma revelação que reescreveu a história. O ano era 2007.
Paleontólogos analisavam um osso do antebraço de um Velociraptor, uma ulna desenterrada na Mongólia em 1998. Na superfície desse fóssil, encontraram um testemunho silencioso e inegável. Pequenas protuberâncias ósseas perfeitamente alinhadas. Eram papilas ulnares, idênticas às encontradas nas aves modernas, os pontos de ancoragem para as grandes penas de voo. A conclusão foi sísmica. O Velociraptor era uma criatura emplumada, não coberto por uma penugem primitiva, mas adornado com asas complexas nos seus membros anteriores. Pelo menos 14 penas longas e simétricas estendiam-se desde o segundo dedo até ao antebraço, formando uma estrutura aerodinâmica. A questão que ecoou nos laboratórios de todo o mundo foi imediata. Por quê? Este dinossauro, com as suas pernas longas e corpo robusto, era um corredor terrestre. Não voava. A ciência propõe 3 respostas, cada uma revelando uma faceta da sua biologia complexa. A primeira é a termorregulação. A análise da microestrutura óssea sugere um metabolismo elevado, próximo ao de um animal de sangue quente. Num deserto como o da Mongólia do Cretáceo, com temperaturas que oscilavam entre os 40 graus Celsius durante o dia e perto de 0 à noite, um manto de penas seria essencial. Servia como um isolante perfeito, retendo o calor corporal durante as noites gélidas e protegendo do sol inclemente durante o dia. A segunda função era o equilíbrio, uma ferramenta de caça ativa. Imagine a cena. O Velociraptor salta sobre um dinossauro herbívoro em pânico. A presa debate-se, tentando livrar-se do seu agressor. Nesse momento, as asas abrem-se. O bater frenético das penas não serve para levantar voo, mas para estabilizar o corpo do predador, permitindo-lhe manter-se sobre a sua vítima e aplicar o golpe fatal com uma precisão inabalável. É o mesmo princípio que uma águia moderna usa para controlar a sua descida e subjugar uma presa no solo. A terceira hipótese aponta para a exibição. A natureza raramente desperdiça uma oportunidade para a comunicação visual. É provável que estas penas ostentassem cores vibrantes, padrões complexos usados para atrair parceiros ou intimidar rivais. O macho, ao abrir as suas asas, não estaria a preparar-se para voar, mas a realizar uma dança de poder e sedução, uma demonstração da sua força e vitalidade. O facto de as fêmeas também possuírem estas estruturas sugere que a sua função ia além do mero ritual de acasalamento, talvez servindo para a comunicação dentro da espécie. A resposta mais provável é que a evolução, na sua imensa economia, combinou as 3 funções numa única estrutura. As asas do Velociraptor eram um escudo térmico, um estabilizador de caça e um outdoor de comunicação. Uma única adaptação, 3 aplicações vitais. A imagem que emerge é muito mais aterradora do que qualquer monstro escamoso da ficção. Um animal de meio metro de altura, coberto de penas, com asas que se abrem num flash de cor e ameaça, uma boca cheia de dentes afiados e garras prontas a rasgar. Contudo, a ficção errou noutro ponto fundamental: a ideia do Velociraptor como um caçador de matilha. Não existe um único vestígio fóssil que suporte esta visão. Todos os esqueletos encontrados são de indivíduos solitários. Não há cemitérios em massa, nem pegadas de grupos a mover-se em uníssono. Pelo contrário, as provas apontam para uma vida de agressão intraespecífica. Um crânio exibe marcas de perfuração que correspondem perfeitamente aos dentes de outro Velociraptor. Eram criaturas territoriais e violentas, que lutavam até a morte por recursos, território ou direito de acasalar. Os jovens podiam formar grupos temporários por segurança, mas os adultos eram solitários ferozes. Um adulto não hesitaria em matar um jovem que se aproximasse da sua carcaça, não por fome, mas por pura dominância. Assim, a verdade científica revela um predador ainda mais formidável. Não um soldado numa unidade coordenada, mas um assassino solitário, autossuficiente e incrivelmente persistente.
Se o encontrasse no seu caminho, não precisaria de olhar por cima do ombro à espera dos seus companheiros. Todo o seu foco estaria no único adversário à sua frente. Um adversário cuja tenacidade e ferocidade foram imortalizadas na pedra. Um testamento de que, por vezes, a realidade solitária da natureza é muito mais implacável do que qualquer mito coletivo que possamos imaginar. Ano de 1971. Na vastidão implacável do deserto de Gobi, na Mongólia, onde o vento esculpe dunas e os sóis impiedosos branqueiam ossos, uma expedição polaco-mongol desenterra uma cena que desafia o tempo. Não são apenas fósseis. É um tablô macabro, um momento de violência pura, congelado em pedra por 70 milhões de anos. 2 esqueletos entrelaçados numa dança mortal. De um lado, um Protoceratops, um herbívoro robusto, do tamanho de uma ovelha grande, uma fortaleza viva pesando entre 80 a 100 quilogramas. O seu crânio era uma arma formidável, um bico afiado como o de uma águia gigante, capaz de estalar ossos, e uma gola óssea a proteger-lhe o pescoço vulnerável. Do outro lado, o seu agressor, um Velociraptor, muito mais pequeno, pesando talvez 1/4 ou 1/5 do seu adversário, mas construído para a letalidade. Um predador ágil, coberto de penas, com uma inteligência afiada e na pata traseira a sua assinatura. Uma garra retrátil em forma de foice. Uma navalha de osso projetada para rasgar e perfurar. A cena fossilizada narra os últimos segundos das suas vidas com uma clareza arrepiante. O Velociraptor, num ato de audácia suprema, saltou sobre o herbívoro muito maior. A sua garra mortal cravou-se fundo na garganta do Protoceratops, provavelmente em busca da artéria jugular. Mas o seu ataque foi demasiado profundo. A garra ficou presa no osso ou na carne densa. A resposta do Protoceratops foi igualmente brutal e desesperada. Com a força esmagadora das suas mandíbulas, mordeu o braço direito do Velociraptor, o seu bico poderoso a partir o osso com um estalido que ecoou por milênios. Um impasse fatal. Ambos sangravam profusamente, enfraquecendo a cada segundo, presos um ao outro num abraço de mútua destruição. E foi nesse exato momento que a natureza, indiferente ao seu drama, interveio. Uma duna de areia, desestabilizada pelo vento ou por um tremor, desabou sobre eles. Ou talvez, uma tempestade de areia súbita e violenta os tenha envolvido. Foram sepultados vivos, a sua luta eterna selada sob uma mortalha de areia que os protegeria da passagem do tempo. Hoje, os dinossauros lutadores são um tesouro nacional da Mongólia, um testemunho único do comportamento destes animais. Mas o que nos dizem eles sobre o Velociraptor? Revelam uma criatura de uma agressividade quase irracional. Um caçador que atacava presas 4 ou 5 vezes mais pesadas, sem um plano de fuga, sem uma estratégia de recuo. Era um frenesim de adrenalina, um impulso linear e inabalável. O instinto gritava: atacar, segurar, e ele segurou até a morte. Esta imprudência não é inédita no reino animal. Águias modernas por vezes atacam peixes demasiado grandes. As suas garras ficam presas e são arrastadas para a morte. Outras atacam serpentes que, no seu aperto final, conseguem sufocar a ave. A agressão linear, quando bem sucedida, é espetacular. Quando falha, é fatal. Contudo, para além deste duelo épico, a vida do Velociraptor era mais pragmática. A sua dieta habitual consistia em presas muito mais modestas. Pequenos mamíferos não maiores que meio metro, lagartos e serpentes primitivas, jovens crocodilomorfos, pterossauros incautos e peixes de riachos rasos. Qualquer coisa do seu tamanho ou menor era um alvo justo. E ele não desdenhava a carniça. Marcas de dentes em outros fósseis de Protoceratops sugerem que o Velociraptor era também um necrófago oportunista. Afinal, comida grátis é sempre bem-vinda. É aqui que a ficção se afasta drasticamente da ciência.
A cultura popular, impulsionada por filmes de grande sucesso, retratou o Velociraptor como um gênio estratégico, capaz de abrir portas, comunicar em linguagem complexa e engendrar emboscadas elaboradas. A realidade, embora menos cinematográfica, não é menos fascinante. O seu cérebro era, de facto, grande em proporção ao seu corpo, colocando-o acima da média entre os dinossauros. Mas não era um cérebro para o pensamento abstrato. Era o cérebro de uma ave de rapina de topo. Um falcão, uma águia, talvez um corvo. Inteligente, mas não um gênio. No ano de 2020, uma tomografia computadorizada de alta resolução de um crânio de Velociraptor revelou segredos notáveis. Os cientistas descobriram que os lóbulos floculares do cérebro eram excepcionalmente grandes. Estas são as áreas responsáveis pela estabilização do olhar e da cabeça durante o movimento rápido. Isto, combinado com uma estrutura do ouvido interno semelhante à das aves não voadoras modernas, aponta para um sentido de equilíbrio e uma coordenação motora extraordinários. As suas grandes órbitas oculares indicam uma visão excelente, e o cérebro dedicava uma quantidade imensa de processamento à visão e à audição, que se assemelhava à de um corvo. O Velociraptor não era um estratega que planeava batalhas. Era um predador de emboscada, um atleta acrobático cujos sentidos eram afinados com uma precisão incrível. Ele via a sua presa de longe, ouvia o mais pequeno ruído e saltava com uma precisão balística perfeita. O seu intelecto não era para a comunicação ou para a resolução de problemas complexos. Era para a caça. Era a inteligência do movimento, do instinto e da reação instantânea. Mais inteligente que um cão? Improvável. Mais inteligente que um papagaio? Certamente que não. O fóssil dos dinossauros lutadores não nos mostra um monstro de filme, mas algo muito mais real e complexo. Um predador no auge das suas capacidades, levado por um instinto tão poderoso que o empurrou para além dos limites da prudência. É um lembrete de que, na longa história da vida, a linha entre o instinto que garante a sobrevivência e o impulso que leva à aniquilação é, por vezes, tão fina quanto um grão de areia do deserto. Nas sombras da cultura popular, ele permanece como um gênio do mundo pré-histórico, uma criatura cuja inteligência rivaliza com a dos primatas. Mas a verdade, gravada nos fósseis, conta uma história diferente. A mente de um papagaio, capaz de resolver quebra-cabeças e memorizar palavras, é um labirinto de cognição complexa. O Velociraptor, por outro lado, era uma obra-prima de outro tipo, um caçador puro, uma máquina de instintos afiados e reflexos fulminantes. A sua velocidade, imortalizada no celuloide, é uma ficção dramática. A imagem de um predador a 80 km por hora, correndo como uma chita pelas planícies do Cretáceo, desvanece-se sob o escrutínio da ciência. A realidade era mais contida, mas não menos letal. A sua velocidade máxima atingia, talvez, 40 km por hora, e apenas em arranques curtos e explosivos. Ele não era um velocista de longas distâncias, mas sim úmidos, viragens súbitas e saltos precisos. A longa e rígida cauda, longe de ser um apêndice passivo, funcionava como um leme e contrapeso, permitindo-lhe mudar de direção com uma agilidade desconcertante. Os braços, adornados com penas que prenunciavam as asas das aves, ajudavam a manter o equilíbrio neste balé violento. A caçada era um ritual de paciência e precisão. Primei pelo momento perfeito, pela fração de segundo de distração. Então, o ataque. Um salto explosivo, impulsionado pelas pernas poderosas. As patas dianteiras, com as suas garras afiadas, agarravam-se às costas ou ao pescoço da vítima, fixando-a no lugar. Simultaneamente, as patas traseiras entravam em ação, desferindo golpes brutais nos flancos ou no abdômen. A famosa garra em forma de foice, a sua assinatura, não rasgava a carne de forma indiscriminada. Era uma arma de precisão, projetada para perfurar uma artéria vital ou a traqueia, mantendo-a presa num aperto mortal enquanto a vida se esvaía.
Uma vez a luta terminada, o banquete começava, mas não com a fúria de despedaçar carcaças. O seu focinho estreito e os dentes finos não eram feitos para esmagar ossos. A sua técnica era mais subtil. Análises biomecânicas revelam uma mandíbula com uma função semelhante à do dragão de cômodo moderno: agarrar, puxar e arrancar pedaços de tecido mole. Ele comia diretamente da presa, sem a destripar, um predador eficiente até no consumo. A luz do dia, no entanto, não era o seu palco. Nas suas órbitas oculares foram encontrados anéis escleróticos fossilizados, anéis ósseos que suportam a estrutura do olho. Em animais noturnos, a abertura central destes anéis é notavelmente grande, permitindo a entrada de mais luz em condições de pouca luminosidade. No Velociraptor, essa abertura era imensa. A conclusão é inescapável. Ele era uma criatura do crepúsculo e da noite. Durante o dia, no calor abrasador do que hoje é o deserto de Gobi, onde as temperaturas podiam ultrapassar os 40 graus Celsius, este predador de sangue quente e coberto de penas enfrentava o risco de sobreaquecimento. A sua estratégia era retirar-se, procurar refúgio nas sombras das rochas ou em fendas. A noite trazia o alívio, a queda da temperatura e a cobertura perfeita para caçar. Encontrar um Velociraptor ativo durante o dia na Mongólia do Cretáceo seria um evento de rara improbabilidade. A menos claro que se tropeçasse acidentalmente num que estivesse a dormir. Nesse caso, a fúria despertada seria imediata e sem cerimônias. A sua vida social era, na maior parte do tempo, solidez a 20 ovos num ninho construído com terra e vegetação, guardando a sua prole com ferocidade. Após 2 ou 3 meses, os filhotes eclodiam. Nos primeiros anos, permaneciam em grupo, sob o olhar atento da mãe, aprendendo a sobreviver. Depois, despedeó acasalamento. Fora isso, eram caçadores solitários num mundo perigoso. Os jovens, em particular, eram vulneráveis a predadores maiores, pterossauros e até mesmo a outros velociraptores adultos. A sua plumagem, que cobria o corpo desde tenra idade, era a sua armadura contra os elementos, isolando-o do frio da noite e protegendo-o do calor do dia. A sua esperança de vida é um mistério, mas por comparação com aves de rapina de tamanho semelhante, estima-se que vivesse entre 20 a 30 anos, talvez menos. Uma existência de violência, de lutas constantes e caçadas perigosas, inevitavelmente cobra o seu preço. O seu fim, no entanto, não chegou com o fogo dos céus. O Velociraptor desapareceu há cerca de 70 milhões de anos, 4 milhões de anos antes do impacto do asteroide que selou o destino da era dos dinossauros. Por quê? As razões permanecem perdidas no tempo. Talvez o clima tenha mudado de forma drástica. Talvez as suas presas habituais tenham desaparecido. Ou talvez um predador novo e mais eficiente tenha emergido das sombras. Assim, a história do Velociraptor não é apenas a crônica de um predador, mas um lembrete da fragilidade da existência. Cada espécie é um capítulo num livro imenso, e muitos desses capítulos terminam abruptamente, sem uma explicação clara, deixando para trás apenas fragmentos de osso e um silêncio que ecoa através de milhões de anos. Nas vastas areias do tempo, a evolução desenha uma história impiedosa. Aqueles que não se adaptam desaparecem, mas as suas sombras permanecem, gravadas na pedra. Entre esses ecos do passado, ergue-se o Velociraptor, um predador cujo legado assombra os seus parentes distantes até hoje. Longe da criatura escamosa do cinema, a ciência revela um predador intimamente ligado às aves modernas. Observe uma águia dos nossos dias. O mergulho vertiginoso, as garras que se fecham como aço, a pressão implacável que extingue a vida da presa. Esta é a mesma técnica, o mesmo instinto letal, que o Velociraptor aperfeiçoou há 70 milhões de anos. O seu corpo não era coberto de escamas de réptil, mas de uma plumagem complexa. Possuía sangue quente, uma visão aguçada e uma coordenação motora exímia.
A sua famosa garra em forma de foice não era uma arma para estripar, mas um instrumento de precisão, concebido para perfurar artérias vitais e imobilizar a sua vítima. Com o tamanho de um cão de porte médio, este caçador solitário não possuía uma inteligência extraordinária, mas confiava em reflexos fulminantes. A águia voa. O Velociraptor, não. Mas no olhar penetrante, no instinto de caça, a essência é a mesma. É um lembrete de que a natureza não descarta as suas criações mais eficazes, apenas as refina. O espírito do Cretáceo não morreu. Ele simplesmente ganhou asas.